Ok, senhores, muito boa noite. Aqui é o professor Riane, no Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, campus Juiz de Fora, com a disciplina aqui agora de Laboratório de Máquinas Elétricas de Corrente Contínua, perfeito? Vamos dar sequência no trabalho iniciado semana passada, onde nós fizemos aí uma rápida revisão dos conceitos iniciais do magnetismo e hoje nós vamos passar para os três fenômenos que eu comentei, os três principais fenômenos do magnetismo que a gente pode aplicar para o entendimento das máquinas elétricas, especialmente aqui de corrente contínua, beleza? Então vamos lá, nós vamos começar a apresentar a nossa aula. Nós vimos alguns conceitos importantes e interessantes, né, na aula introdutória da semana passada, e eu acho que nós terminamos, né, comentando da permeabilidade magnética necessária para a máquina funcionar, seja ela corrente contínua, alternada ou um transformador, né? Onde nós temos aqui, é necessário sempre haver nas máquinas elétricas um campo magnético presente, um norte e um sul. Eu comentei que nós damos a esse campo magnético o nome de excitação, então é fundamental, é importantíssimo, né, que o campo magnético da máquina esteja presente, que a excitação da máquina esteja presente. Para isso eu preciso garantir que exista um campo magnético lá dentro, seja ele feito de um ímã natural, uma magnetita, um ímã artificial, né, uma liga metálica que foi magnetizada, né, dentro de um espaço na fábrica, de uma forma artificial, ou até mesmo através de um solenoide, um eletroímã, né, um solenoide ou um eletroímã, que é uma bobina com várias espiras, que quando eu passo corrente elétrica, nós vamos começar vendo aqui esse primeiro fenômeno, que quando passa corrente elétrica, acontece o efeito de produzir um campo magnético. Então, eu posso colocar bobinas, eu não tenho ímã artificial, não tenho ímã natural, eu posso colocar ali dentro um eletroímã, né, uma bobina, um solenoide, que quando eu passo corrente, essa corrente circulando nessas espiras produz o campo magnético necessário para a máquina funcionar. Perfeito? Então nós vamos entender melhor isso daqui. É bom de já ir acostumando, ó, ele vai falar um pouco mais dos nomes, dos componentes internos das máquinas, né? Mas aqui nós temos aqui, ó, as sapatas polares. O que é isso, né? É onde eu tenho aqui, ela tem essa forma geométrica aqui, justamente para concentrar as linhas do campo magnético, né, meio parabólico, para concentrar as linhas do campo magnético, para passar aqui dentro da minha espira, das minhas espiras. Aqui está desenhado uma espira só, mas numa máquina normalmente nós temos N espiras, né? Centenas de espiras enroladas para aumentar o rendimento, para aumentar a produção do meu motor ou do meu gerador. Okay? Então aqui é comum de representar sempre, né, as sapatas polares, um lado norte e um lado sul. Tem uma outra imagem interessante aqui, mostra as linhas do campo magnético, né, atravessando do polo norte para o polo sul, e sabendo que sempre, né, as linhas de campo magnético são fechadas, elas saem do norte, vão para o sul, depois do sul em direção ao norte. Esse caminho de retorno ele é feito pelo estator da máquina, pela carcaça da máquina. Por isso que ele tem esse formato e é de uma liga metálica, justamente para permitir, né, o caminho de volta de todo o fluxo magnético que sai do norte e vai para o sul. Aqui nós temos melhor esse entendimento, essa representação, né, as linhas do campo magnético saindo aqui, ó, da sapata polar norte e indo para a sapata polar sul, que é fixa. Na máquina de corrente contínua, ela está na parte do estator. Por que estator? É a parte que está estática, né, que não tem movimento. Nós temos aqui uma parte rotórica, né, que tem rotação, por isso rotor, né, ou parte rotórica. Nós temos a parte estática, ou estator da máquina, que é que fica parada. Né? Então nós temos uma parte estática, que é o estator, e o rotor, onde nós temos aqui esse eixo, né, o rotor, aonde acontece o movimento de rotação da máquina, perfeito? E aqui o caminho de retorno, ó. E por isso que a máquina, né, ela é feita de ligas metálicas ferromagnéticas para aumentar essa permeabilidade magnética, aumentar a produção e eficiência do meu motor, do gerador, beleza? Então isso foi a aula passada, nós vamos começar agora falando dos fenômenos do eletromagnetismo, os três principais. O primeiro, ó, nós já comentamos aqui, que é justamente o condutor percorrido por corrente elétrica produz campo magnético. Então isso é fundamental.
né, para garantir que eu vou ter excitação na máquina. Então agora aqui eu não estou falando simplesmente de campo magnético, de fluxo magnético aleatório, mas específico voltado para o meu motor de corrente contínua, para o meu gerador de corrente contínua. Eu tenho que ter um campo magnético, eu tenho que ter uma excitação. Comentei que motores pequenos, motores usados, né, na eletrônica, motores usados em DVDs, né, em carrinhos de controle remoto, até no motorzinho do limpador de para-brisa dos automóveis, é comum você encontrar ele com ímãs permanentes, feitos, motores feitos, o campo magnético, a excitação realizada por ímãs. Mas, à medida que eu vou para o ambiente industrial, que os motores vão crescendo de tamanho, isso se torna inviável, economicamente, inclusive, né? As máquinas cresceriam muito, precisaria de muita liga metálica, é muito mais conveniente, muito mais técnico e econômico você produzir o seu ímã, produzir o seu eletroímã, produzir a sua excitação utilizando esse primeiro princípio aqui, ó, do magnetismo, que é super importante, que nós temos que conhecer. Condutor percorrido por corrente produz campo. Como é que é isso? Isso já viram lá no magnetismo, não vou voltar à experiência, mas o Hans Christian Ørsted, né, um pouco difícil de pronunciar o nome do físico dinamarquês, que ele percebeu o seguinte: aqui a bússola estava orientada para o norte e sul da Terra, né, pelo campo magnético terrestre, e ele fechou essa chave. Na hora que ele fechou a chave, ele percebeu que a bússola ela deixou de se orientar pelos campos magnéticos norte e sul geográfico da Terra e passou a obedecer uma nova orientação. Orientação essa definida pela circulação de corrente elétrica. Então ele percebeu que quando a corrente elétrica circulava, a lâmpada acendia com a chave fechada, a bússola, a agulha imantada da bússola, que sem corrente ela se orienta de acordo com o campo magnético terrestre, à medida que circulei uma corrente, surgiu um campo magnético muito mais intenso que o terrestre, que fez a agulha da bússola se orientar para esse novo campo magnético que surgiu pela passagem da corrente elétrica. Então ele conseguiu, né, enunciar esse grande e importante fenômeno do magnetismo, que é toda vez que a corrente elétrica ela percorre um caminho, ela percorre um condutor, ela produz um campo magnético. Então a circulação de corrente, os elétrons em movimento está associado à geração, uma associação com o campo magnético que é criado. Quanto mais intensa essa corrente, obviamente mais intenso é esse campo, né? Então olha só, aqui é um condutor, onde quando eu passo corrente elétrica por ele, colocado várias bússolas ao redor desse condutor, a gente consegue ver a geometria desse campo magnético criado. Então, se eu passo corrente, o sentido da corrente é o meu dedão, se eu passo corrente para cima, ele percebeu que as linhas do campo magnético B são criadas ao redor, são linhas criadas ao longo de todo o condutor retilíneo. Professor, todo condutor que tem nas residências, instalados dentro dos eletrodutos, quando eu ligo um circuito, ligo um chuveiro, acendo uma lâmpada, ligo um eletrodoméstico na tomada, toda essa corrente circulando pela fiação de uma instalação predial, tudo isso produz campo magnético? Sim, claro que produz. Só que são campos de baixa intensidade, mas cada condutor, né, dentro do eletroduto percorrido por corrente elétrica, ele tem um campo magnético associado. Por isso que alguns condutores, inclusive, quando esses são sinais de eletrônica, quando são sinal, né, por algum motivo, sinal de comunicação, sinal de televisão, é muito comum, é necessário você ter a blindagem. Não só, né, para blindar o sinal contra interferências externas, de descargas atmosféricas e outros campos mais intensos, mas para blindar também das correntes dos condutores vizinhos, que muitas vezes estão próximos ali. Aquele cabo está levando um sinal, né, de comunicação, de imagem, de som, de internet, por aí vai. Tá? Então é importante a gente saber que corrente elétrica ampere circulando produz campo magnético, beleza? E esse campo magnético, isso eu uso aonde? Eu vou usar isso para quê? Né? Eu vou usar isso lá no meu motor para produzir esse norte, olha que fantástico, e esse sul. Aqui, se a gente observar essa imagem, já tem aqui uma bobina sendo enrolada, que sai daqui, continua no lado sul e volta. Se eu ligar uma bateria aqui de corrente contínua, uma fonte CC aqui de corrente contínua, vai circular uma corrente IF. Esse F, acho que eu comentei na aula passada,
que esse F é de field, é de campo. Né? Então, campo em inglês é field. Field começa com F, né? E field. E esse e-field, ou corrente de campo, é o padrão que os livros todos vão utilizar. Então, a gente mantém, né, essa nomenclatura em inglês, né, corrente de campo, IF, para significar, para dizer que a corrente, quando circular nessas espiras aqui, ó, tem duas espiras do lado norte, tem duas voltas aqui no lado sul. Isso daqui eu consigo produzir, olha só, um fluxo magnético. Produz um campo, mas todo campo magnético que atravessa uma espira, tem a espira aqui do meu rotor, da parte que entra em rotação, da parte que gira, né? O fluxo, o campo magnético atravessando as minhas espiras se transforma num fluxo φ. E esse fluxo ele sai do norte em direção ao sul, e do sul volta aqui, ó, por cima e volta por baixo para o norte. Então tem um caminho fechado, eu consigo, na hora que está circulando corrente, produzir o norte e o sul. E se por acaso agora eu cessar, eliminar, abrir a chave, tirar a bateria, tirar a fonte de CC e parar de circular a corrente aqui, o que vai acontecer? Esse campo norte e sul deixa de existir. Na verdade, ele vai continuar existindo de maneira muito fraca, que nós chamamos que é um campo magnético residual, porque é um material ferromagnético. Aqui pode ser cobre, pode ser outra liga metálica que faça esses enrolamentos, e naturalmente essa liga metálica ela guarda uma memória magnética muito fraca, né? Pouco intensa, em torno de 3 a 5% da original, mas fica como se fosse aqui um ímã muito fraco, mas importante para o funcionamento da máquina também. Na hora que eu alimento, jogo e ligo a bateria novamente, esse campo magnético volta com mais intensidade, volta com mais poder. Então, o campo magnético produzido pela corrente elétrica, por esse eletroímã, ele só é ativo, ele só está intenso enquanto tiver corrente circulando. Se eu tirar a corrente, se eu eliminar a corrente, se eu por algum motivo a bateria acabar, né, a minha fonte estragar, esse enrolamento romper, eu perco a excitação da máquina. Eu perco o campo magnético da minha máquina. E como eu sempre digo, uma máquina sem campo magnético, sem excitação, não presta para nada. Né? Então a máquina ela precisa de uma excitação. O interessante dessa solução de eu usar um eletroímã para produzir o norte e o sul é que eu posso ligar e desligar a qualquer momento o norte e o sul. Mas eu posso inverter o norte com o sul. Como é que eu troco a polaridade? Eu transformo essa sapata polar em sul e essa calota polar aqui em norte. Como é que eu faço isso? Basta inverter a circulação dessa corrente, o sentido de circulação. Se antes estava mais em cima, menos embaixo, basta trocar menos em cima e mais embaixo. Na hora que eu troco a polaridade, a corrente muda o sentido de circulação, os polos mudam de posição. Isso, por exemplo, meninos, no motor, significa dizer que eu vou estar trocando, se for um motor de excitação shunt, excitação independente, eu vou estar trocando o sentido de rotação do motor. Eu consigo trocar o sentido de rotação de motor de corrente contínua simplesmente alterando a corrente de campo, a corrente de excitação, que é a mesma coisa, a corrente que produz o campo magnético. Então, se eu troco o sentido dessa corrente, meu motor que girava sentido horário, ele passa a girar sentido anti-horário. Simplesmente mudando os polos de posição, de lugar, da excitação do meu motor. Olha que fantástico. E no gerador, qual seria o efeito disso no gerador? O efeito no gerador, na hora que eu troco os polos, ao invés de produzir uma tensão de mais 12, eu passo a produzir uma tensão de menos 12. Então eu mudo a polaridade da tensão gerada dentro da máquina. Né? Então, onde eu tinha mais 12, eu vou ter menos 12. Entendeu? Então, para isso, olha como é que é fundamental aplicar essa primeira lei, esse primeiro fenômeno do magnetismo em máquinas elétricas, seja motor ou gerador. Né? Olha o efeito que traz o motor, olha o efeito que isso traz para o gerador. Né? E, de fato, quando eu falo de máquinas de maior porte, máquinas de uso em instalações industriais, todas elas são feitas através desse eletroímã. Eu preciso, então, alimentar as bobinas de campo para produzir o campo magnético, seja do motor ou do gerador. Quer dizer, né, que é sempre necessário eu ter uma fonte de tensão, eu ter uma tensão para poder alimentar e circular uma corrente por aqui. Ok? E mais, quanto maior for essa corrente circulando,
mais intenso é o campo magnético criado, mais intenso é o fluxo criado. Então a gente vai ver que eu posso controlar o modo de operação da minha máquina, aumentando o campo magnético através do aumento dessa corrente ou diminuindo o campo magnético, diminuindo o fluxo magnético, diminuindo a excitação através do controle dessa corrente. Então, se eu controlo essa corrente, eu controlo o nível de excitação da minha máquina. E isso vai dizer muito lá no nível de tensão gerada no gerador, no nível de torque do meu motor. Entendeu? Então, vamos em frente. Falando ainda sobre essa primeira lei, né, do magnetismo, daqui surge a regra de Ampère, ou a primeira regra da mão direita. Corrente no sentido do meu dedão, e os outros 4 dedos é o sentido da corrente. Então, na primeira imagem aqui, eu coloco meu dedão para cima, lá eu vejo o sentido do campo magnético B criado. Se a corrente está para baixo, o sentido vai ser ao contrário do anterior. Então, corrente para cima, eu tenho aqui esse sentido, corrente para baixo, sentido oposto. Então, aqui nós temos a corrente para baixo, e o sentido do campo magnético foi o inverso da primeira imagem, tá vendo? Trocou o sentido de circulação, porque eu mudei o sentido da corrente. Corrente para cima, corrente para baixo. É o que nós acabamos de dizer, né? Como eu consigo controlar o sentido de rotação de um motor, por exemplo. Tranquilo, pessoal? Ainda sobre essa representação de campo magnético produzido por corrente elétrica, é muito comum a gente usar, vocês vão se recordar, eu chamo de simbologia de projeto, né? Porque é difícil a gente ficar imaginando 3D. Aqui eu tenho uma imagem que eu vou conseguir representar em 3 dimensões. Mas isso é difícil, é complicado, dá trabalho. Né? A corrente subindo, as linhas do campo magnético ao redor desse condutor. Ok? É mais fácil, muitas vezes, a gente representar num plano de 2 dimensões, fazendo exatamente o que? Eu tenho corrente aqui para cima, né? E aí, corrente para cima, do lado direito do meu condutor, desse lado aqui, olha o meu dedo, está entrando na tela. Quando entra é um X, quando sai, dá a volta lá atrás da tela e sai do outro lado. Na hora que sai, é uma bolinha. Por quê? Tenta imaginar isso como se fosse uma flecha. Flecha de índio, né? Aquela flecha de índio. Quando eu jogo a flecha em direção à minha tela, eu consigo ver as costas, o fundo da flecha, que tem aquelas peninhas de índio. Esse X aqui poderia fazer uma associação como sendo essas peninhas, né, do final da flecha entrando na tela do computador. Então, quando está entrando, eu uso X. Saindo, eu uso uma bolinha, porque se sair uma flecha do computador em direção, se ela vier na minha direção, eu vou ver a ponta da seta vindo na minha direção, aquela ponta fininha. Então, por isso, esse pontinho aqui. É a forma mais simples que vocês têm de entender e de guardar, né, quando é X e quando é bolinha. Beleza? Então, X está entrando no plano. Opa, deixa eu chegar para cá. X está entrando no plano e a bolinha está saindo do plano. Isso tem a ver com as linhas do campo magnético. O B que está entrando, eu vejo aqui as peninhas do final da flecha e ela dá a volta e aqui ela está saindo na minha direção. Quando ela sai, é a representação de bolinha. Perfeito, pessoal? E agora, quando a gente fala desse fenômeno, né, a gente começa estudando, vocês vão se lembrar lá do magnetismo, a gente começa estudando, só para finalizar essa lei aqui, a gente começa estudando, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu colocar só a câmera aqui. Esse aqui é um fio condutor, né, um fio vermelho, e nós começamos estudando assim, a corrente, quando circula nesse condutor retilíneo, ela produz ao redor de todo o condutor retilíneo um campo magnético. Eu posso pegar esse fio condutor, esse mesmo fio, e eu posso fazer, vejam bem, uma espira, né, circular. Claro que não está circular aqui exatamente, mas pode ser quadrada, retangular, não importa. Tá? Aqui é uma espira circular. Se passar uma corrente aqui, Ampère, entrar por esse terminal da espira, sair por esse outro terminal aqui da espira, vai circular, vai produzir também o campo magnético. Só que o que era o efeito no condutor retilíneo continua nessa geometria circular. Ou seja, as linhas do campo, cada pedacinho da corrente circulando aqui, quando a corrente está aqui, ela produz o campo entrando.
Quando ela está aqui em cima, produz entrando. Subiu, entrou. Ou seja, está sempre fazendo isso daqui. Como efeito, se eu tiver esse caminho de circulação, no centro da espira, eu vou ter um campo magnético saindo na minha direção. Ó, dedão para cá, entrou na espira, na minha direção aqui, né, do meu nariz. Eu vou ter uma concentração de cada pedacinho dessa de corrente circulando ao redor da espira circular, com uma contribuição para, no final, eu ter um campo magnético no centro da espira de grande intensidade. Então, quando eu tenho um condutor retilíneo, eu tenho linhas de campo magnético ao longo de todo o condutor de fraca intensidade. Na hora que eu faço isso, eu consigo concentrar esse campo, se soma com esse, infinitesimamente, para ter um campo concentrado aqui no centro da espira. Então eu consigo um campo magnético concentrado aqui no centro da espira. Eu ainda posso evoluir essa minha forma geométrica, que ao invés de fazer uma espira, eu posso fazer N espiras. Então eu posso vir aqui, colocar N espiras, por exemplo. Aqui eu dei 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Olha lá, eu fiz várias espiras, a corrente entra por um terminal, sai pelo outro terminal. Se isso for verdade, cada voltinha que dá aqui, todas estão contribuindo para eu ter uma corrente, para eu ter um campo magnético ou nesse sentido ou no sentido contrário. Ele pode entrar por aqui ou por aqui, dependendo se a corrente entra por esse borne e sai por esse, ou o contrário, entra por esse borne e sai por esse. Então agora, pessoal, o que era um fio retilíneo, virei uma espira, e agora eu fiz aqui 6 espiras, e agora o resultado eu multipliquei por 6, de uma espira só. Então o resultado que eu tenho de uma espira, se eu dei 6 voltas, eu vou ter isso multiplicado por 6. N espiras, 10 espiras, 100 espiras, 1000 espiras. Então isso aqui a gente dá o nome de solenoide. E é isso que a gente faz na máquina. É isso que a gente faz no Polo Norte, é isso que a gente faz no Polo Sul. Eu tenho enrolamentos no Polo Norte, enrolamentos na sapata Polar Sul, para criar esse efeito de um solenoide. E percebam, aqui o núcleo, né, está vazado, o núcleo de ar. Eu posso colocar ainda um núcleo, isso aqui é uma talhadeira de ferro, né? Eu posso colocar um núcleo de ferro, visando aumentar a permeabilidade magnética do meu solenoide, do meu meio. Quando eu coloco um núcleo de ferro, eu vou magnetizar os ímãs elementares dessa barra de ferro. Na hora que isso acontece, olha lá, eu fiz um solenoide, deixa eu dar mais uma volta aqui. Fiz um solenoide agora, com N espiras, só que agora o núcleo é de ferro. A corrente passando nessas espiras vão produzir campo magnético, que vão orientar os ímãs elementares dessa barra de metal. E esses ímãs elementares vão ordenados, essa barra de ferro também vai se tornar um ímã que vai se somar com o efeito do campo magnético produzido pela corrente circulando. Então eu vou ter uma corrente circulando que produz campo. Esse campo vai magnetizar a minha barra de ferro, a minha talhadeira aqui, que também vai se tornar um ímã e vai se somar com o campo magnético inicial. Então agora eu tenho um efeito, né, dobrado, tenho um efeito muito maior, sem falar que o meio aqui agora do campo magnético virou um meio onde a permeabilidade magnética é muito maior do que a do ar, porque é uma barra de ferro. Então eu consigo criar um solenoide sólido, né? Quando ele tem o interior dele é um pedaço de ferro, eu consigo criar um solenoide muito mais intenso, com campo magnético muito mais intenso do que se fosse simplesmente, né, um núcleo de ar. Eu vou conseguir tirar ele aqui agora. Aqui, ó. E quanto mais uma voltinha estiver perto da outra, quem se lembrar, fica essa dica aí para voltar e pesquisar lá no magnetismo, que tinha o campo magnético produzido por um solenoide é μ, permeabilidade magnética, vezes N sobre L, vezes I. O N é o número de espiras. O L é o comprimento que essas espiras ocupam. Então, quanto menor for o comprimento L, mais intenso é o campo magnético. Então, o ideal é ficar tudo juntinho assim mesmo. Consigo produzir aqui um campo magnético bem interessante. Onde é que eu uso isso aqui mesmo? Só voltando aqui. Olha só que bacana. Quando eu tenho... Isso aqui é interessante. Oh, perdão. Isso aqui é interessante, meninos, porque eu tenho aqui um ímã natural, uma barra de ímã magnetita, por exemplo, norte-sul, e aqui um solenoide. A gente observa que aqui é várias voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 aqui.
O campo magnético produzido por um solenoide, esse que eu mostrei aqui, né, que a gente faz, ou um eletroímã, que é a mesma coisa, o campo magnético produzido por esse solenoide, o efeito dele é o mesmo do que se eu tivesse aqui uma barra de ímã norte-sul. Então, linhas do campo magnético saindo do norte, indo para o sul, linhas do campo magnético saindo para o norte, indo para o sul. O campo de um solenoide é idêntico a um campo magnético de uma barra de ímã natural. Isso é bem interessante. Olha aqui de novo a mesma imagem, aqui a corrente aqui está subindo, aqui descendo. Eu consigo criar um ímã em forma de barra, o efeito de um ímã em forma de barra, quando eu construo um solenoide. Isso é muito utilizado na hora de construir a nossa máquina. Porque eu falei que nós temos aqui o estator, não é isso? Da minha máquina de corrente contínua. Aqui é um motor com 4 polos. Estou apresentando para vocês já, né, uma máquina com 4 polos. Onde eu tenho aqui a bobina. Olha só, essas duas sapatas polares estão vazias. São só sapatas polares que saem do estator aqui. Essas duas estão cheias. Cheias de quê? De bobina, de eletroímã. Né? Então a máquina, quando está completa, todas as 4 sapatas polares ficam iguais a essa. Né? Todas ficam com as bobinas de campo. Aqui é uma sapata polar sem bobina de campo. Aqui é a mesma sapata polar, olha lá, com as bobinas de campo enroladas nesse sentido aqui, ó. Na hora que a corrente circular dando volta, ela vai produzir um campo magnético que sai daqui. Aí aqui vai encontrar, isso aqui é norte, aqui é sul, vem do norte para o sul, norte para o sul. E aqui vai gerar um outro norte, norte para o sul, norte para o sul. Já já eu mostro como é que fica esse campo magnético. Mas quando eu crio uma máquina de 4, 6, 8 polos, eu sempre tenho um polo norte, um sul, um norte, um sul, ou seja, norte, sul, sempre alternados, norte, sul, norte, sul, norte, sul. Eu vou criando isso. E dentro da máquina, esse norte vai para esse sul e vai para esse sul, esse norte vai para esse sul e vai para esse sul. Então eu crio vários fluxos magnéticos em várias direções. Se eu tiver uma espira lá dentro, imagina que essa raquete minha é uma espira, né? É uma espira de uma máquina. Vai ter linha entrando por esse lado, linha entrando aqui por aqui, linha entrando por cima, linha entrando por baixo. Ou seja, essa minha espira, ela vai ser totalmente atravessada por vários lados, né? Chegando de vários cantos, digamos assim, né? Vários pontos, campos magnéticos produzidos por essas bobinas de campo aqui. Ok? Então, se eu botar uma espira aqui no meio, vai ter linha atravessando aqui nela, linha atravessando aqui nela, linha atravessando por aqui e por aqui. Ou seja, o fluxo magnético atravessando a espira vai vir de várias direções e isso é bom para aumentar a eficiência da minha máquina. Está captando aí qual que é o objetivo? Então, senhores, o bacana, né, de a gente entender esse primeiro fenômeno do magnetismo é justamente para criar essas bobinas de campo que eu coloco, encaixo aqui nas sapatas polares. Então, quando você abrir uma máquina de corrente contínua, a gente vai conseguir identificar, depois eu vou mostrar a máquina real, né, aberta, para a gente poder identificar isso, e eu vou conseguir identificar muito bem essas bobinas de campo do meu estator. Guardem aí as bobinas de campo do estator, as sapatas polares do estator. Uma alternativa para ao invés de usar bobinas de campo, é usar ímãs mesmo, né? Ímãs naturais, criando norte-sul. Então eu posso trazer tanto com ímã natural ou artificial, ou com eletroímã, que são essas bobinas de campo aqui. Okay? Grandes máquinas são feitas dessa forma, com bobinas de campo enroladas nas sapatas polares. Okay? Então, esse enrolamento aqui é tudo de cobre nu. Você abre a máquina, você vê o cobre enrolado. Só que eles não estão em curto, não, porque apesar de ser cobre nu, a gente não vê essa capa de isolação, né, vermelhinha que tem aqui, a gente vê o cobre, mas na verdade ele está isolado das demais voltas, das demais espiras, por um verniz, por um esmalte isolante. Então é igual tipo aqueles esmaltes de mulher que não tem cor transparente, acho que é base que chama, alguma coisa assim. Essa base, esse esmalte transparente, eu passo no cobre, né, uma camada para isolar, para não fechar curto, né, de uma espira para são juntinhas, estão muito próximas uma das outras, mas elas não estão em curto. A corrente fica circula uma volta, outra volta, até sair no outro terminal, tá? Através do isolamento por esmalte ou por verniz, uma camada fininha, consiga botar muitas espiras próximas uma das outras, porque se eu usasse essa capa de isolação aqui vermelha ou outra qualquer, meu motor cresceria muito de tamanho. Essa capa ela ocupa muito espaço, muito volume.
Então a gente passa uma camada de verniz de esmalte, uma camada muito fina, né, quase imperceptível, e aí você consegue enrolar, dar várias voltas, né, umas em cima das outras inclusive, e ocupando um volume, um espaço muito menor. Tranquilo? Aqui uma outra foto onde a gente pode observar essa questão das peças polares ou sapatos polares. Aqui, ó, a peça polar e a minha bobina. Aqui as bobinas, isso daqui é uma fita, tipo fita crepe, que a gente vai dando volta aqui para amarrar as minhas espiras de cobre. As espiras estão dando essa volta aqui, pessoal. É uma espira que fica enrolada nesse sentido. Para esse negócio não ficar bambo, igual a gente vê aqui, né? Tá todo bambo, eu pego, tiro essas espiras, né? Tiro, passo uma fita crepe em volta para poder amarrar, fechar direitinho. Depois pego esse pacote de bobina e encaixo aqui na minha peça polar, na minha calota polar. Olha aqui. Aqui está encaixadinho, está montada a peça polar no estator e as bobinas encaixadinhas. Esse pedaço com essa bobina de campo vem para o outro lado aqui. Eu tenho o norte e tenho o sul. É uma máquina, né, um motor, um gerador com dois polos. Ok? Isso tudo dependendo fundamentalmente do primeiro fenômeno. Então, sem esse primeiro fenômeno do magnetismo, esquece que é impossível a gente entender e controlar e operar a minha máquina sabendo o que está fazendo. Então, é fundamental ter esse entendimento do primeiro fenômeno do magnetismo para perceber e controlar essa corrente que vai circular na bobina de campo, que vai determinar a excitação da minha máquina, a intensidade do campo magnético, ok? Que é fundamental. Sem isso, esquece motor, esquece gerador. Não dá nem para a gente começar a conversar. Entendeu? Muito bem. E agora, né, respira aí fundo, gastamos bastante tempo aí nesse primeiro fenômeno, mas ele é de suma importância, porque uma máquina sem excitação não serve para nada, né? Uma máquina sem campo magnético não serve para nada, e através do primeiro fenômeno que eu consigo essa excitação, que eu consigo esse campo magnético, então é muito importante, a gente tem que dominar, né, esse conceito para poder seguir adiante. E agora vamos falar agora do segundo fenômeno do magnetismo, que também é fundamental para entender aqui mais especificamente como que o motor funciona. Então, o que diz... O que diz, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar ao enunciado aqui do segundo fenômeno. O que diz esse segundo fenômeno? Opa, passou. Cadê? Tá aqui, cheio. Campo magnético, provocação de uma força sobre um condutor percorrido por corrente. Então são três elementos aqui. Primeira coisa, eu consigo produzir uma força magnética sobre o condutor. Isso é importante, porque se eu tenho uma força magnética sobre o condutor, é o torque necessário, né, que a minha parte do rotor vai precisar para girar. Então essa força magnética, ela surge quando eu tenho um campo magnético e eu tenho esse condutor percorrido por corrente. Então são três elementos, né, que nós vamos ver já já. Eu tenho força magnética quando eu tenho excitação ou campo magnético, que é a mesma coisa, e eu tenho corrente circulando. Então eu tenho que ter um campo magnético, eu tenho que ter uma corrente circulando e vai surgir uma força nas espiras do meu motor. Como é que isso funciona melhor? Vamos lá. Essa imagem aqui vai nos ajudar a entender esse conceito. E aqui surge também, pessoal, o conceito da segunda regra da mão direita. Tem também esse conceito aplicado como regra da mão esquerda, regra de Fleming. Não sei como é que vocês viram isso no primeiro módulo, mas você pode usar tanto, né, a mão esquerda, só que muda a posição dos vetores, ou pode usar a mão direita. Aqui nós vamos permanecer com a mão direita, porque nós já temos a primeira regra da mão direita, que é o primeiro fenômeno. Nós vamos permanecer aqui com a segunda regra da mão direita, que é o segundo fenômeno. Então, para fazer uma equivalência, né? Primeira regra da mão direita é o primeiro fenômeno. Segunda regra da mão direita é o segundo fenômeno. O que é isso? Lembra da polícia americana lá de investigação, a polícia famosa nos Estados Unidos, que é o FBI, ou FBI, né? Então, nós vamos ter aqui na regra da mão direita essa posição. Deixa eu colocar a tela inteira aqui. Onde o F, esse dedão aqui, F, o indicador é o campo magnético B e o dedão continua sendo o I. Então a força é o dedo médio aqui, o dedo maior, o B é o indicador
e o polegar é o sentido da corrente. FBI. Então o FBI começa desse dedo do meio. FBI. Então eu sempre guardo essa sequência. FBI. Se fizer o FBI, você vai saber a direção da força baseado na direção do campo e na direção da corrente. Querem ver só? Vamos ver como é que isso funciona melhor. Perdão. Aqui só um exemplo para quem estiver estudando lá, para perceber que eu tenho uma corrente circulando, 5 amperes nessa direção, nesse sentido, um campo magnético atravessando esse condutor, fazendo 30 graus com a corrente, e ele quer saber qual que é a força. Ele até te deu o sentido da força aqui. Está para cima. Se eu fizesse o FBI, o I está para cá. O B está para lá inclinado. A força vai estar para cima. Lembra do dedão? FBI. Corrente 5 amperes para cá. O campo magnético nesse sentido. A força está para cima. O que significa isso, meninos? Se eu tiver uma corrente 5 amperes circulando por esse condutor imerso nesse campo magnético B, vai surgir uma força nesse condutor, pasmem, uma força nesse condutor para cima. Vai tentar empurrar esse condutor para cima. Vai surgir uma força tentando levantar esse condutor. E isso é uma força de origem magnética. Que eu consigo, inclusive, calcular a intensidade dela, IL, IL vezes B vezes seno de θ. Que θ que é esse, pessoal? É o ângulo entre o campo magnético B e a corrente em ampere. Nesse caso aqui deu 30 graus. Então vai ser o seno do ângulo de 30 graus vezes a intensidade da corrente, vezes o comprimento desse condutor que está imerso no campo magnético, ok? E vezes a intensidade do campo magnético, ele falou aqui 3 terços. Então perceba o seguinte, primeiro aqui é Sistema Internacional de Unidades. Sistema Internacional de Unidades, o comprimento é sempre dado em metros. Então nós temos aqui 20 centímetros se transforma em 0,2 metros. Primeiro ponto. Tá? Segundo ponto é entender que o campo magnético é Tesla, fluxo magnético é Weber. E que o ângulo considerado aqui na equação do seno do ângulo, esse ângulo é entre o campo magnético B e o sentido da corrente. Tá? Então, sempre eu preciso conhecer esse ângulo entre o B e o I, tirar o seno desse ângulo para calcular qual que seria a força. E o principal de tudo, a força aqui, que eu falei que é uma força de origem magnética, ela é uma força. E como qualquer força, seja força gravitacional, força elétrica, que é diferente da força magnética, vocês viram lá em eletrostática, força nuclear, falou que é força na física, a unidade é sempre Newton. Tá? Então, às vezes, alguns alunos sempre confundem, quando vão calcular força magnética, qual é a unidade dessa força magnética. E, na verdade, a força magnética é Newton. Assim como a força elétrica, que nós vimos lá atrás, em eletrostática, vocês viram no primeiro módulo, também é Newton. Tá? Então, no Sistema Internacional de Unidades, isso não muda, pessoal. Força, não importa a sua origem, gravitacional, nuclear, elétrica, magnética, a unidade é sempre Newton. Pronto, acabou. Beleza? Então, esse exemplo ilustra bem, só para mostrar uma aplicação simples, mas o que nos interessa, aqui uma outra aplicação que vocês podem ver com calma depois, o que nos interessa, de fato, é como que a segunda lei, o segundo fenômeno, esse fenômeno da força magnética, se aplica a máquinas elétricas. E eu falei que ela tem tudo a ver com o motor. Por quê? Olha só, isso daqui é uma representação didática de uma máquina, e a primeira dúvida que vocês teriam, professor, você botou só um polo norte aqui e um polo sul, mas existe o princípio da indivisibilidade ou inseparabilidade dos polos, aonde não é possível separar os polos de um ímã. Eu não consigo ter só um norte e ter só um sul. Na verdade, isso daqui é um desenho didático, tá, pessoal? Na verdade, todo o norte aqui estaria ligado aqui por cima na carcaça ao sul, e aqui por baixo também. Ou então eu teria metade da face norte para cá, a outra metade sul. Realmente esse princípio é verdadeiro sempre. Eu não consigo isolar na máquina um lado todo norte, o outro lado todo sul. Isso não existe, isso é impossível. Mas aqui é uma figura didática só para a gente entender a representação mais fácil. Tá? Então eu teria um lado norte, eu teria uma face, uma calota polar sul, uma calota polar norte,
E, claro, que pela carcaça, aquele caminho de retorno das linhas do campo magnético, né, as linhas elas retornam pela carcaça, fazendo aí a comunicação do lado norte com o sul, como se fosse aquele ímã em forma de ferradura, ou aquele ímã tradicional muito comum em desenho animado, né, o desenho do pica-pau, aquele ímã que é em forma de ferradura ou em U, né, onde eu tenho um lado do U é norte, outro lado é sul, mas se eu quebrar o U no meio, eu tenho metade norte e metade sul, mas eles estão juntos. Então, quando eu faço um ímã em forma de U, eu consigo ter metade de baixo norte e metade de cima sul. Se eu quebrar esse U e ter uma nova configuração, que a parte do U de cima que eu quebrei fica norte e sul em cima, norte e sul embaixo. E por mais que eu quebre, isso sempre vai se repetir, né? Vai sempre separar entre norte e sul. Mas quando eu tenho um ímã completinho, inteiro, no formato de ferradura, eu consigo ter, né, um lado do U norte e um lado do U sul, né? Só que eles têm que estar interligados nesse formato de ferradura, beleza? Então, aqui a imagem é didática, mas mostra muito bem as linhas do campo norte e indo em direção ao polo sul, ao Bzinho aqui, ó, o campo magnético está presente. Tenho também, pessoal, uma espira quadrada ou retangular, né, alguma coisa parecida com isso daqui. Aqui é o eixo do motor, tá vendo? O eixo que vai girar, a parte que vai girar, onde eu vou ligar, né, toda a minha carga. Esse eixinho aqui, ó, está representado no desenho aqui também. E agora, o que eu vou fazer? Nós vamos ver com mais calma, vocês também vão ver na disciplina da teoria, né? Isso daqui é um comutador, aonde a corrente, esse aqui é uma escova, já vão acostumando com os nomes, né? Essa escova aqui não é escova de pentear cabelo, não tem nada a ver, é uma escova de carvão, que ela fica em contato com esse segmento, que aqui chama segmento de comutador, que é de cobre. Então, um pedaço de carvão, que a gente fala escova de carvão, fica em contato com essa parte que está em movimento, está girando. Então, qual a função dessa escovinha aqui? Pegar uma corrente elétrica daqui de fora, trazer aqui para dentro para circular na amarelinha aqui, ó. Tá vendo essa amarelinha aqui, que é a minha espira? Ela dá a volta e sai pela outra escova de carvão e vai para minha bateria, para minha pilha, para minha fonte, para minha tomada, seja lá o que for. Né? Então, o que a escovinha faz? Ela faz o contato de algo, de uma pilha, bateria que está fixa, está estática, do lado de fora da máquina, lá da minha tomada, esse condutor, e fica raspando aqui nesse segmento de computador aqui, ó. Fica raspando. Para quê? Para levar corrente de algo que está em movimento rotacional com algo que está parado. Se eu ligasse o fio diretamente aqui nesse segmento de cobre e a máquina começasse a girar, esse fio de cobre ia ser enrolado à medida que o motor fosse girando, né? Ou seja, seria inviável, não ia funcionar. Então, para que isso não aconteça, eu não posso ligar o fio direto aqui nesse segmento que vai girar. Eu tenho que usar uma escova para fazer esse papel. Então, eu ligo o fio na escova, a escova está parada e ele fica girando. Ele fica girando, raspando aqui, ó. Se eu tivesse aqui uma escovinha, a tampa da azul, e isso aqui fosse a parte que está girando, ele fica raspando ali, levando corrente para o contato. Claro que essa escova, com o passar do tempo, de tanto ter aquele atrito, aquela fricção, ela vai consumindo, né? Aqui está uma escova nova, ela vai se desgastando e existe uma mola pressionando ela para dentro, né? Então, à medida que ela vai se desgastando, igual lápis, né? Igual lapiseira. O grafite, essa escova pode ser carvão ou grafite, inclusive, que são materiais macios, tanto carvão quanto grafite são materiais macios, né? Para o atrito não ser muito complicado, aí já é até faísca. Então, ela vai raspando aqui, à medida que isso vai girando, a escova vai se consumindo. Chega uma hora que o motor para de funcionar e você pode achar que até que o motor queimou, até que o motor estragou. Mas muitas vezes é simplesmente a escova, o grafite, imagina uma lapiseira, que chegou ao fim. Você desgastou tanto, chegou ao fim e perdeu o contato. Basta você substituir a escovinha de carvão ou de grafite que o motor volta a funcionar, né? 5, 10 reais aí você faz um reparo e vai ter por mais alguns anos seu motor funcionando. Liquidificador, furadeira, são exemplos que isso acontece muito. Motores grandes, industriais, todos eles acontecem isso também, né? Só que na indústria essa manutenção é muito mais profissional de quando você tem um eletrodoméstico dentro de casa, né? Bom, eu aproveito essas imagens para ir colocando os conceitos que nós vamos ver mais à frente sobre as partes construtivas de uma máquina de corrente contínua, tá bom? Então a corrente ela vai vir aqui de uma fonte, e aí percebam, meninos, aqui está representado um norte e um sul feito por ímã natural.
Mas eu poderia ter aquelas bobininhas enroladas aqui, indo para outra fonte. Então, se a minha máquina não for de um ímã natural, eu preciso ter uma corrente para produzir o norte e o sul, que é o IF, lembra? Corrente de campo ou corrente de excitação. E agora eu vou precisar de outra corrente para produzir o torque no motor. Como assim duas correntes, né, professor? Como assim? Ora, se a minha máquina não é construída, assim como na eletrônica, o motor do para-brisa do carro, que tem ímã lá dentro, tal como aqui, se não for uma máquina feita de ímã natural, eu preciso de ter duas correntes distintas, sim. A primeira corrente para produzir o campo magnético, a excitação da máquina. A segunda corrente para produzir essa corrente aqui, ó, vai produzir a força que vai girar a espira. Então, se for um motor de ímã natural, eu só preciso de uma corrente e uma fonte. Se for um motor feito de eletroímã, de um solenoide, onde o campo magnético é feito por um solenoide, eu preciso sim de duas correntes. A primeira produz o campo e a segunda produz a força do torque do motor. Exatamente isso. Tá? Então, como aqui, para simplificar o entendimento, ele colocou um norte e um sul, que eu não sei qual é a origem desse norte e sul, se é ímã permanente ou se é eletroímã, né? Não me interessa analisar isso aqui agora, tá? Só me interessa dizer que o campo magnético está pronto, existe e está firme aqui. Então, se isso está feito, a máquina está excitada, né? Assim, eu vou agora passar uma corrente pela escova, passa pelo segmento de comutador e vem para cá. Ela faz esse caminho de circulação, por exemplo, e volta para outra fonte lá. Significaria dizer que eu peguei o meu motor e liguei na tomada, entre aspas, né? Que as tomadas que nós temos em casa normalmente são tomadas de corrente contínua, corrente alternada, perdão. Né? E aqui nós estamos tratando de um motor de corrente contínua. Então seria uma tomada, entre aspas, de corrente contínua. 12 volts, 120 volts, VCC. Ok? Na hora que a corrente circula, eu vou ter campo e corrente circulando em um lado da espira. É a combinação perfeita FBI. Se eu tenho campo e tenho corrente, surge a força magnética. Então a força magnética, meninos, ela vai surgir quando tiver excitação B e tiver corrente passando, entrando por aqui no motor. Claro, tem que ter corrente passando, o motor tem que estar ligado na tomada. Né? Na hora que isso acontece, aqui indicou uma força para baixo. Será que é para baixo mesmo? Tem que usar a segunda regra da mão direita. F, B, I. Vamos colocar o I está para onde? Está para cá, subindo aqui. Só o I por enquanto. Ó, o I está subindo. E o campo magnético? Está do norte para o sul. A força, olha lá, o dedão. A força ficou para baixo. Então eu vou ter uma força para baixo, vou ter uma força para baixo desse lado aqui, ó, nessa aresta aqui da minha bobina. A corrente vai e volta. Né? Tudo que vai, volta. Nem sempre. Tem coisas que vão e não voltam. Né? Mas no caso da corrente, a corrente que vai e volta. Não é isso? Então a corrente que vai, ela voltou pelo outro lado da minha espira. Na hora que ela volta por esse lado da espira, vamos aplicar o FBI também? Primeiro só a corrente. A corrente agora, está voltando. O campo magnético, agora dá para torcer bem a mão. A corrente está vindo para cá. O campo magnético não mudou. Se fizer o FBI, é para entortar mesmo a mão. Ó, né? Eu falo que é para... Ó o 3D. Se eu fizer FBI, o I está para cá. O I está descendo. O B está para lá. O I está para cá, para o meu lado. Vindo para o meu lado. O B está indo para o sul. Surgiu uma força, a força aqui está para cima. Então vocês vão se contorcionar todos aí para tentar chegar pela segunda regra da mão direita. Pode torcer, né? Que um familiar de vocês que verem vocês fazendo isso vão achar que vocês estão malucos. É comum, né, principalmente em provas de concurso, quando a gente vê os alunos se contorcendo, é necessário, não tem jeito. Né? Então tem aqui, ó, corrente descendo, campo para o sul, aqui a força está para cima. E aí, meninos, se eu tenho uma força para baixo, nesse lado, e uma força para cima, a minha bobina vai acontecer o quê?
ela vai de um lado, puxei para baixo, do outro lado, puxei para cima. Ela vai entrar em rotação. Ela vai começar a movimentar. Já já, a gente vai explicar melhor esse comutador e vai perceber que esse lado que agora está puxando para baixo, na hora que ele dá meia volta ou 180 graus, ele muda de contato, passa a entrar em contato com esse lado da corrente, ele tem uma força para cima. Então, o lado que sempre está do lado norte, sempre é puxado para baixo. O lado da espira, que sempre está para o lado sul, é puxado para cima. Se a corrente circular nesse sentido. Se eu mudo o caminho de circulação de corrente, eu mudo também a rotação do motor. Se eu mudo os polos norte com o polo sul, eu também mudo a circulação no sentido de giro do motor. Então, olha como é que as coisas são, né? É muita informação, a gente vai destrinchando devagarzinho para vocês. Então, olha só, esse lado que está para o lado de cá, a corrente está passando, subindo, a força é para baixo. O outro lado da corrente está descendo, a força é para cima. Na hora que esse lado que a corrente está descendo vier para o lado norte, a corrente não vai estar descendo mais, vai estar subindo por ele. Aí a força nele está para baixo. Na hora que o lado norte, que a gente está subindo, vier para o lado sul, a corrente vai estar descendo, aí a força é para cima. Ou seja, a espira, né, agora nessa posição, aqui puxa para baixo, aqui puxa para cima. Girou meia volta, aqui puxa para baixo, aqui puxa para cima. De modo que ela entra em movimento, em rotação contínua, constante. Fantástico, né? E aí o motor começa a girar. Por quê? Porque o motor começa a girar. Porque na hora que eu passo uma corrente elétrica, isso que é a alma da aula de hoje, né, do segundo fenômeno, tenta capturar aí a alma do segundo fenômeno. Se tiver uma corrente circulando dentro de um campo magnético, surge força magnética. Isso é que é o fantástico. Você tem que capturar aí. Se eu tiver corrente circulando dentro de um campo magnético, surge a força. E se não tiver campo magnético, não tiver excitação? Essa corrente circulando aqui não vai produzir força. Vai produzir até um campo e tal, mas não produz força. Para produzir força, tem que ter corrente circulando dentro de um campo. Eu tenho que garantir esse campo norte-sul. Eu preciso garantir o campo magnético norte-sul e passar uma corrente pela minha espira do motor para conseguir ter torque magnético, força magnética, e o motor entrar em rotação. Aí o motor começa a entrar em rotação, como nós estamos vendo aqui. Entenderam? Então, tudo isso, olha só, eu consigo explicar a teoria inteira de motor utilizando apenas um fenômeno, o segundo fenômeno, no caso aqui, do magnetismo, que é onde a força magnética ela vai atuar nos lados de forma diferente, nos lados da espira, quando circula uma corrente dentro de um campo magnético. Então, garanta, cuide para que a sua máquina tenha um campo magnético e cuide para que circule uma corrente dentro dessa espira. Se isso acontecer, o seu motor está funcionando. Se faltar algum desses elementos, ou excitação, campo magnético, ou corrente circulando por aqui, faltou algum dos dois, o motor simplesmente não tem torque, o motor simplesmente não tem força. E aí você já sabe, isso vai orientar os nossos passos na manutenção, que se o motor não está funcionando, o que aconteceu? Né? Por que não tem força? Ou perdi campo magnético, ou eu perdi a corrente que está circulando por aqui. A escova deu problema, parou de circular a corrente, o segmento dos comutadores deu algum problema, ou o campo magnético deu algum problema que não está excitando. Então, as linhas de ataque da manutenção, quando o motor não funciona, é investigar justamente os parâmetros dessa equação. O que está falhando nessa equação? Qual o elemento que está falhando nessa equação aqui, inclusive da segunda regra da mão direita, que não está produzindo força? Certamente o problema ou é na corrente da espira, ou é no campo magnético, ou na própria espira, no L da espira, que a espira quebrou, cortou, entrou em curto, rompeu em algum momento. Né? Então, em algum desses três elementos aqui está o defeito. E essa é a linha de ataque nossa da manutenção. Perfeito? Conseguiram entender? Agora, nós vamos tratar do terceiro fenômeno do magnetismo. Ok, pessoal? Então, agora, nós vamos falar do terceiro fenômeno do magnetismo aplicado a máquinas elétricas de corrente contínua, que também se aplica a máquinas CA, de corrente alternada. Qual é? Que é justamente aqui o fenômeno da indução eletromagnética.
né? Então, ou a lei de indução de Faraday, ou Faraday-Lenz, vocês vão ver alguns nomes que os livros chamam esse terceiro fenômeno do magnetismo. O que diz esse fenômeno, né? O que se trata esse fenômeno? Fala o seguinte, olha só, sempre quando eu tenho aqui um ímã, um norte e um sul, um campo magnético, entrando no interior de uma bobina, de um solenoide, de uma espira, ou seja, quando eu tenho entrando e saindo, perceba que na hora que ele entra, eu tenho uma tensão produzida, entrou, produziu tensão, saiu, produziu tensão para o lado oposto, a mesma tensão para o lado oposto, negativa, por exemplo, né? Então, quando eu entro, quando o ímã ele entra, ele varia entrando, variando o fluxo magnético dentro de uma espira, ele produz tensão. Se ele ficar quietinho lá dentro, ele deixa de produzir essa tensão, tem um pulso de produção e volta a zero. Na hora que eu tiro, eu afasto, eu vario o campo magnético também, e com isso eu produzo tensão. Se eu produzir mais 20 volts, eu vou produzir menos 20 volts. E se eu ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, eu produzo mais 20, menos 20, mais 20, menos 20, mais 20, menos 20, que é uma forma de onda senoidal, que é a geração de tensão induzida de corrente alternada. Então, o que trata esse terceiro fenômeno do magnetismo? Aqui a gente observa um ímã norte-sul, à medida que ele aproxima das bobinas de um solenoide, como que as linhas do campo magnético vão invadindo as espiras desse solenoide. E se eu colocar aqui um galvanômetro ou um medidor de tensão, eu percebo, à medida que eu estou variando, elas estão aumentando ou estão diminuindo, porque na hora que eu aproximo, eu aumento essas linhas de campo magnético no interior do solenoide, eu aumento o fluxo magnético, e na hora que eu afasto o ímã, eu estou diminuindo esse fluxo magnético. Então, tanto no aumento do fluxo quanto na redução do fluxo, eu produzo tensão elétrica induzida, produzo DDP entre esses dois terminais. O interessante é que eu tenho que aumentar o fluxo ou diminuir o fluxo. Se o fluxo é enorme, é gigantesco, é grande, mas está parado, como nessa imagem aqui parado, a tensão aqui é zero produzida. Se o fluxo aqui é muito grande aqui dentro, é um baita ímã, né? É um eletroímã gigantesco, com muita corrente, produzindo um enorme eletroímã, super ímã, mas está parado, não há movimento, significa que a tensão gerada é nula, é zero. Então eu tenho que ter, além do campo magnético e da minha espira, eu preciso ter campo magnético, preciso de ter espira, eu tenho que ter um movimento relativo entre o campo magnético e a espira. É isso que fala essa lei da indução eletromagnética. Primeiro, é um detalhe, uma observação. A simples presença do campo não gera corrente. Para gerar corrente ou tensão, é necessário variar o fluxo magnético. Então, a lei do terceiro fenômeno é em todo condutor sujeito a uma variação de fluxo magnético. É estabelecida uma força eletromotriz que é tensão induzida. Aqui, força, meninos, não confundam força do terceiro fenômeno com força do segundo fenômeno, que a gente acabou de ver. O segundo fenômeno é a força magnética, força Newton. Aqui, eles chamam de força eletromotriz induzida, a FEM. Essa FEM aqui é tensão induzida ou aqui, é DDP. Então, a DDP também dá-se o nome de força eletromotriz induzida, FEM, ou simplesmente tensão induzida. Tá? Então, sempre que ocorre essa variação do fluxo, o interessante é o seguinte, meninos. Imagina que eu tenho aqui a minha espira, vou pegar uma espira maior aqui, né? Vou fazer uma espira legal aqui, quer ver? Se eu tenho uma espira, eu posso, deixa eu colocar em tela cheia aqui. Se eu tenho uma espira, eu posso entrar com o meu ímã, afastar o meu ímã, entrar com o meu ímã, afastar com o meu ímã. Estou variando o fluxo. Nos terminais da espira, eu vou pegar uma força eletromotriz induzida, que é DDP, tensão induzida é volts. Então, eu posso fazer esse movimento, ou eu posso fazer o movimento da espira se aproximar do meu ímã, a espira invade o ímã, está fixo. A espira invade o meu ímã e volta, mesma coisa. Ou eu posso pegar e fazer isso aqui também. Eu posso girar, imagina que isso aqui é meu ímã. Posso girar o meu ímã. A hora que passa o fluxo é máximo, o fluxo aqui está para cima. O norte aqui na tampa, o sul aqui embaixo. Não está passando nada na espira. Aqui passou o contrário,
Para baixo não passa nada na espira, aqui passou a tampa, nada, passou o fundo, nada. Eu só ficar girando, só girando aqui o meu ímã, eu estou passando aqui, ó, o fluxo entra pela espira e volta no sul, né? Aqui não está passando nada, as linhas estão indo para cima e voltando aqui embaixo. Então, se eu posso fazer esse movimento, ou posso fazer esse movimento de rotação. Tanto faz. Eu ainda posso pegar minha espira, girar minha espira para um lado, girar minha espira para o outro. Então, o que eu preciso garantir, na verdade, é que eu vou ter movimento, eu vou ter variação do campo magnético. Porque isso é o que diz a lei. Campo magnético variante no tempo, guardem essa expressão, campo magnético sozinho não produz tensão. Tem que ser campo magnético variando no tempo produz campo magnético. Tá? E a lei, se fosse escrever matematicamente essa terceira lei, eu vou dizer que a tensão induzida ou tensão produzida, gerada na minha bobina, os terminais da minha bobina, é menos N, esse delta φ, delta do fluxo, delta T, delta do tempo. Ou variação. O delta pode ser uma variação, tá, pessoal? Então, a tensão induzida, ela é menos N, já explico o que é esse menos N, que multiplica a variação do fluxo pela variação do tempo. Se eu garantir que meu fluxo, que eu tenho um delta φ, variação do fluxo, dentro de uma variação de tempo, fluxo variou no tempo, aproximou, afastou, girou, não importa, variou, eu tenho uma tensão induzida. Que eu posso multiplicar tudo isso por N. Se eu tiver uma espira, eu vou ter, se ficar girando aqui, 2 volts. Se eu tiver 2 espiras, eu vou ter 4 volts. 2 volts por espira. Né? Se eu tiver 3 espiras, eu vou ter 6 volts. Ou seja, quanto mais espiras eu coloco, que é o N, é o número de espiras, maior vai ser a tensão induzida, é proporcional. Tá? Então, se a variação do fluxo no tempo me dá 2 volts, por exemplo, por espira, se eu tenho 10 espiras, eu tenho 20 volts. Se eu tenho 100 espiras, eu tenho 200 volts. Então, assim eu consigo ir somando a tensão de cada espira para somar o total no meu gerador. Conseguiram entender? E esse menos aqui? Esse menos aqui é a lei de Lenz. Né? A Lenz descobriu, Faraday descobriu isso daqui, ó, que a tensão induzida é a variação do fluxo no tempo. Fantástico. Veio o Lenz e completou a solução do Faraday, né? A descoberta do Faraday. Ele falou que a polaridade de tensão induzida, o sentido da corrente, se opõe às ações que as origina. O que significa dizer isso? Toda vez que eu aproximo um fluxo dentro aqui, entrando com ele na espira, vai produzir uma corrente aqui na espira, uma tensão que vai virar uma corrente, né? Se eu ligar aqui nos terminais de uma lâmpada, por exemplo, aumentei o fluxo, vai produzir uma corrente aqui, que vai, toda a corrente, aí a gente volta lá no primeiro fenômeno, na primeira lei, no primeiro fenômeno. Se eu aproximo um campo magnético, eu induzo uma corrente aqui, essa corrente induzida, o sentido dela, horário ou anti-horário, vai ser tal que essa corrente produzida vai produzir um fluxo contrário ao que originou essa corrente. Então, se eu aproximei aqui o vermelho, vai circular uma corrente aqui, que pelo primeiro fenômeno do magnetismo, vai produzir um fluxo de reação contrária ao fluxo que está entrando. É a famosa lei da física, menino. Não tem nada de mais isso. A famosa lei da física, toda ação produz uma reação igual e em sentido oposto, sentido contrário. Toda ação provoca uma reação igual em sentido contrário. Então, se eu aproximei o campo, esse campo produz uma corrente na espira e essa corrente na espira vai produzir um campo contrário ao que originou. Então, na hora que eu aproximo, o campo é para afastar o meu ímã, e na hora que eu afasto o meu ímã, vai produzir uma corrente aqui no sentido contrário para produzir um campo contrário ao afastamento, ou seja, de aproximação. Então, eu costumo dizer que esse N aqui é sempre a tensão induzida, o N não, o negativo aqui, o sinal de menos, é sempre que ela é do contra. Né? A tensão induzida é do contra do campo que originou, sempre do contra. Então, se eu aproximei, a corrente que vai circular aqui vai produzir um campo de afastamento. Se eu afastar,
A corrente que vai produzir aqui vai produzir um campo magnético que vai tentar trazer de volta. Né? Eu falo que esse menos é das mulheres. Mulheres, eu sempre brinco, né? É uma brincadeira óbvia, as mulheres são sempre do contra, para vocês guardarem isso de uma forma mais didática também. Então eu falo que a tensão induzida é uma lei feminina, onde ela é sempre do contra, tem um negativo aqui. Quando você aproxima, ela quer que você se afasta. Ela produz um campo de afastamento. Aí você resolve se afastar, ela fala, opa, volta aqui, que agora eu já acostumei com você, comigo aqui perto. Então é assim que funciona. Na hora que você está se aproximando, ela fala, vai embora, e ela produz um campo contrário que te afasta, a corrente que vai ser produzida é para te afastar, e se você resolve ir embora, ela fala, opa, agora fica, ela produz uma corrente que vai te puxar pela gravata para te trazer de volta. Então é uma brincadeira que a gente faz, que ela é sempre do contra, é uma lei feminina. Tá? Então, pessoal, olha só, eu consigo produzir corrente elétrica, né, gerar tensão induzida, através de uma variação do campo magnético, fluxo magnético que atravessa uma espira. Se eu ficar paradão aqui dentro, ó, não acontece nada. Eu tenho que afastar, aí ela produz um campo para voltar de novo, e aí circula uma corrente para produzir esse campo. Corrente produz campo. Né? Se eu aproximei, ela vai produzir uma corrente contrária para te afastar. Se eu ficar fazendo essa brincadeira aqui, eu vou ficar irritando, né, a minha espira, e ela, nessa irritação toda, ela vai ficar produzindo a tensão. Hora positiva para te afastar, hora negativa para te trazer de volta. Hora positiva, hora negativa. O sinal é sempre contrário da ação. Então, se a ação foi positiva, ela vai produzir uma tensão negativa. Se a ação sua foi negativa de afastar, ela, nesse momento que você se afasta, ela produz uma tensão positiva. No momento que você se aproxima, ela produz uma tensão negativa. Se afastou, positiva. Aproximou, negativa. E fica essa dança produzindo a nossa senoide, produzindo uma tensão alternada num gerador, que é um gerador, tem uma imagem aqui, ó, na hora que eu começo a girar as minhas espiras dentro, né, de um campo, de novo, a máquina tem que ter excitação, estão lembrados? Tem que ter um polo norte, um polo sul, para produzir o fluxo aqui dentro. As linhas do campo que passarem na minha espira vão produzir fluxo. Se eu começar, aqui um exercício, depois vocês podem fazer com mais calma, acho que até o Alisson faz isso em sala com vocês, na hora que eu começo a girar a espira, e aí aqui é um desenho mais aproximado da máquina. Na verdade, o que tem na máquina de corrente contínua, no gerador de corrente contínua? Agora vem a grande cereja do bolo aí, desse terceiro fenômeno. Eu tenho as sapatas polares, norte e sul, fixas. Então o norte sempre vai para o sul, não mexo no campo magnético, fica fixo. O que eu faço? Eu vou pegar a minha espira, nesse caso, e eu vou girar ela aqui, ó. Vou fazer aqui com... Imagina que aqui é a minha espira, né? Como eu falei, espira. Eu vou ficar girando a minha espira. A hora passa aqui. Aqui a espira está com a barriga, não passa nada. Passa tudo, não passa nada. Eu fico girando a minha espira. As linhas do campo ficam cortando. Aqui passou tudo, ó. Aqui não passou nada. Nada atravessou minha espira. Na primeira imagem, na posição A, nada atravessou minha espira. Aqui atravessou um pouco um ângulo qualquer aí, 30 graus, 15 graus. Aqui atravessou com tudo. Então, eu fico, em cada momento, né, de rotação da minha espira, eu vou ter uma tensão produzida, que vai do máximo 0 para o mínimo, 0 para o máximo, é uma senoide. E aí, pessoal, interessante notar que o que faz essa espira aqui é uma só. No gerador não é uma só. Lembra que tem um N aqui, ó. No gerador são 100, 200, 1000, 3000, depende do tamanho do gerador, né? Quanto mais espiras, mais tensão induzida. Aqui é uma só para a gente poder desenhar, a gente não consegue desenhar muitas espiras, né? Então, o que faz a espira girar? O campo que está fixo. Seja através do ímã permanente ou do meu eletroímã, que a gente discutiu lá no primeiro fenômeno. O campo está aqui fixo aqui do norte para o sul. O que faz a minha espira girar? É a turbina hidráulica, se for uma queda d'água. Eólica, se for o vento, né? A turbina a vapor de uma termoelétrica. Então, é o feijão, você aqui com a manivela girando o seu gerador para produzir energia. Então, é necessário uma ação mecânica, uma energia mecânica de uma turbina,
da sua mão aqui, do seu muque, né, fazendo a força da manivela aqui, alguém tem que girar essa manivela para poder essas espiras girar. Na hora que a espira começa a girar dentro desse campo magnético, nesses terminais vermelho e azul aqui, começa a sair a minha forma de onda senoidal. Professor, mas você falou que sai uma forma de onda senoidal e um gerador de corrente contínua? Como é que pode isso? Né? Da forma como está desenhado aqui, pessoal, que a máquina, uma das primeiras geradores que foi concebidos, vai sair corrente alternada, tensão alternada. Só que a gente vai ver depois o comutador, guardem esse nome aqui, tá? Esse daqui é um coletor simples que produz CA, corrente alternada. A gente vai ver que quando a gente usa aquela metade dos anéis, volta aqui, ó. Quando a gente faz essa jogada de dividir pela metade, não é a aula de hoje, a gente vai estudar isso mais especificamente. Até o Alisson vai trabalhar isso com vocês também na parte de teoria, eu deixo de produzir CA e produzo só CC. Vai ser uma onda pulsante só para cima. Eu pego a parte de baixo e rebato ela para cima. Mas isso é outra aula, né? Não vamos estressar hoje não. Por hora, basta a gente entender o terceiro fenômeno aplicado à geração de energia, que é quando eu preciso de alguém para fazer essa força aqui mecânica para que nos terminais, esse marronzinho aqui, esse grafite, melhor dizendo, né? Essa cor cinza, são as minhas escovas, de onde eu tiro a tensão dos meus anéis. Isso aqui são anéis, né? E aqui eu tenho as escovinhas, daqui eu tiro a tensão para alimentar um chuveiro, uma lâmpada, um equipamento qualquer. Então, olha só que interessante, né? Se eu pegar o meu gerador de corrente contínua, eu tenho na parte do estator fixa, que não, né, parada, estática dele, o campo magnético. Na parte que está em movimento é onde eu gero a tensão, é onde eu tiro a tensão. Aqui que é produzida a tensão, que eu vou alimentar minha fábrica, vou alimentar minha usina, vou alimentar minha casa, vou alimentar minha lâmpada, seja lá o que for. E eu tenho que girar, eu preciso ter uma ação de uma turbina aqui, para girar essa espira dentro de um campo magnético. À medida que isso gira, vai sair tensão aqui. Se eu parar de girar, para de sair tensão. Eu parei aqui, ó. Nesse momento o fluxo é máximo atravessando a espira. Eu parei, fiquei paradinho aqui. Se eu ficar paradinho, a tensão aqui não vai acontecer nada. Por quê? Isso é físico, é fenômeno, né? Não se explica, é assim, é a natureza, é assim. Eu tenho que ter campo magnético variando no tempo para produzir tensão induzida. A tensão induzida, segundo Faraday, né, Lenz, é a variação do fluxo no tempo. Não é o fluxo alto. Não é simplesmente vezes o fluxo. Se fosse vezes fluxo, estava ok. A bobina parada é para produzir a tensão. Mas às vezes a variação do fluxo no tempo. Então, a todo instante no tempo, eu tenho que ter variação de fluxo. Olha essa ilustração aqui. Tem o fluxo magnético atravessando essa minha bobina aqui. Isso aqui é uma bobina, um solenoide. Ó. Tem o fluxo? Tem o fluxo. Está ligado aqui na lâmpada? Está ligado na lâmpada. A lâmpada está acesa? Significa dizer, meninos, que eu não tenho tensão daqui para cá. Não tenho tensão. O que eu faço para surgir tensão e a lâmpada acender? Quem é mais antigo aí da minha época vai lembrar desse carro aqui. Ó. Isso aqui não é uma Brasília não, tá, pessoal? Isso aqui é uma variante. Né? A varionça, como dizem alguns aí devido à idade desse veículo. Né? E a varionça, que é a variante, se agora esse fluxo for variante, querem ver? Olha lá. Agora o fluxo é variante. Então, se o fluxo é variante, entra, sai, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Aí eu produzo tensão nos terminais da minha lâmpada. Viram só? Se o fluxo não for variante, for contínuo, fluxo contínuo não produz nada. Fluxo variante, entra e sai, aproxima e vai, está mexendo. Né? É melhor um fluxo pequenininho, que vai do zero ao máximo, do máximo para o zero e menos, pequenininho, mas variando, do que um bitelão parado. Então é mais vantajoso você ter um pequeno fluxo variante, que vai te produzir alguma tensão, do que ter um grande fluxo estático, parado. Por isso que a gente usa, né, nas usinas, sempre tem alguma coisa em movimento. É a turbina hidráulica lá da minha geração hidrelétrica, que as águas movimentam as pás da turbina e a turbina faz girar essas bobinas, né?
sempre é o vento, sempre é a ação do vapor em alta pressão, alta temperatura, sempre tem alguém, tem algum animal fazendo, né, um movimento de giro em torno de um eixo. Esse animal às vezes é a gente fazendo uma manivela, enfim, né, tem que ter alguém fazendo um movimento de máximo, mínimo, para poder girar isso daqui dentro. Por isso que toda geração de energia, quando é a parte de conversão mecânica para elétrica, está sempre associada ao movimento de rotação por algum motivo. Alguém tem que estar fazendo um movimento de rotação para variar o fluxo, e fluxo variante no tempo. Vamos ver aqui, ó, fluxo, que é o que diz a terceira lei. Fluxo magnético variante sobre um condutor gera ou induz corrente elétrica. Na verdade, eu gero tensão. Se nos terminais da minha bobina, né? Tem lá minha bobina. Se nos terminais, meu bobinão aqui, ó. Se nos terminais do meu bobinão eu tenho tensão, 10 volts. Se eu ligar uma lâmpada aqui, um LEDzinho, vai circular corrente pelo LED. Então, ou seja, eu produzo tensão. Se eu ligar os terminais dessa bobina em algum equipamento, essa tensão DTP, né, se converte, vai se transformar numa corrente circulando, num fluxo ordenado de elétrons circulando pela minha carga. Tranquilo, meninos? Deu para esclarecer esse terceiro fenômeno aí? Com isso, nós terminamos, né? Ficou uma aula comprida, não tem jeito, porque é muita informação, mas terminamos os três principais fenômenos aplicados à máquina. O número 1 produz campo magnético na máquina, produz excitação na máquina. O número 2 produz a força necessária para o motor girar. E o número 3 produz a tensão gerada ou induzida em um gerador de energia. Beleza? Estudem com afinco, né, esse material de revisão, voltem no material de eletromagnetismo, na parte de magnetismo, que trata desses três fenômenos. É super importante vocês estarem com isso muito bem afiados para entender máquinas. Porque isso é muito comum de ver os alunos, às vezes, viajando, boiando lá no final do curso de máquinas, não conseguiu absorver, não conseguiu acompanhar, não conseguiu entender, porque por falta dessa base, por falta desses conceitos iniciais que são fundamentais. Né? Então, se dedique agora no início do curso a entender muito bem esses fenômenos e mais, entender eles aplicados ao nosso contexto de máquinas, para que vocês daqui para frente consigam absorver todas as informações que eu e o professor Alisson lá na teoria de máquinas vai passar para vocês. Tá bom? Não deixe, vou deixar uma atividade avaliativa envolvendo esses conceitos, né, iniciais do magnetismo, para a gente fechar essa semana, e semana que vem a gente já começa a avançar, mostrando também alguns vídeos e algumas partes construtivas da nossa máquina. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.